Senhor, irmão. Amém. Glórias a Deus. Vamos estar abrindo nossa Bíblia. Louvado seja Deus. Em 1 Timóteo, capítulo de número 1. Vamos estar lendo o versículo 12. Vamos estar lendo o versículo 12 até o versículo de número 17. Glórias a Deus. Os irmãos acharam? Amém. Primeira carta de apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12 ao versículo de número 17. Deixou, acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Todos acharam, amém? Amém. Então vamos fazer a leitura. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digno de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão que me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e serviste eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelo século dos séculos. Louvado seja o nosso Deus. Poder sentar os irmãos em nome de Jesus Cristo. Irmãos, a gente vai analisar alguns fatos nesse texto que nós lemos nesta noite. O ponto de partida que a gente deu nesse texto foi em relação ao apóstolo Paulo nos transmitir a sua gratidão ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse foi o pontapé do texto que nós lemos. Mais na frente, no mesmo texto, a gente vê outra evidência muito importante que vai ser ressaltada nesse texto. Ele fala que somos pecadores e no qual ele se coloca como o principal desses pecadores. Mas também ele fala mais na frente um pouquinho, outro fato importante é que a misericórdia de Deus o alcançou, perdoando, não imputando sobre ele esses pecados no qual tinha sobre a sua vida. Para nós entendermos bem, irmãos, é necessário nós analisarmos alguns pontos importantes de modo geral. Isso é de modo geral. E qual o ponto importante? A gente tem que perceber que toda a humanidade ela é pecadora, é ou não é? Amém ou amém? Amém. Toda a humanidade ela é pecadora. Então, se toda a humanidade ela é pecadora, ela carece de um Salvador. Ele carece que alguém venha liberte deste pecado, no sentido de não ser mais escravo desse pecado, no sentido de não mais servir esse pecado como Senhor. Então agora nós olhamos para o texto, o apóstolo Paulo, ele nos traz uma abordagem de gratidão em relação a essa libertação do pecado.
O apóstolo Paulo, ele não traz uma gratidão aqui somente em questões de conquista dessa terra, ou até mesmo conquista financeira, ou até mesmo na área da saúde. Isso é importante nós agradecermos, ninguém é contra, o pastor também não é contra, nós temos que agradecer sim. Mas eu sempre digo e torno a repetir, o fato mais importante que o ser humano tem em agradecer a Deus é ser salvo, e ser salvo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele traz essa evidência para nós de gratidão. O apóstolo Paulo traz para nós isso muito notório em nossa mente. Isso é um fato que não pode sair do nosso coração, isso tem que transbordar em nosso ser. Porque às vezes nós começamos agora a ser ingrato para com o nosso Deus, ser ingrato para com o nosso Senhor, que nos arrancou da possessão do pecado em nossa vida, nos arrancou do império das trevas, no sentido de nós andarmos às vezes aborrecidos com Deus, por Deus não dar aquilo que nós queríamos, não é isso? Muitas vezes o cristão, o ser humano se frustra com Deus porque Deus não deu aquilo que ele queria. E é isso nós demonstramos a nossa ingratidão para com o nosso Deus, Por isso nós demonstramos como nós somos ingratos com Deus. Deus não me deu isso, então agora eu vou ficar birrado contra Deus. Agora eu vou fazer biquinho contra Deus. Não, o apóstolo Paulo não fala isso. Mas muito pelo contrário, o apóstolo Paulo nos traz a ideia que sempre nós temos que ser gratos com Deus. Sempre quando? Todo dia, todo momento, qualquer circunstância, qualquer passar de ventania, ou de tempestade, ou de bonança em nossa vida, a gratidão não pode sair do nosso coração. Eu estou enfermo, eu não vou ser grato a Deus. Eu estou passando agora por uma grande dificuldade sentimental na minha família, ou com meu esposo, ou com minha esposa, eu não vou ser grato a Deus. Eu estou passando por uma grande dificuldade financeira, eu não vou ser grato a Deus, porque eu estou passando por esse problema, eu estou passando por essa dificuldade, eu não vou ser grato para com Deus. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está falando, eu sou grato. Olha o texto que fala, versículo de número 12. Fica com a Bíblia aberta aí, irmãos. Ele fala, eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Olha só, ele deixa bem claro que quem o fortaleceu, quem traz fortaleza na vida dele é quem? Cristo Jesus. Então nós temos ideia que essa gratidão que nós temos para com Jesus Cristo, essa gratidão é que nos fortalece a podermos vencer nessa vida, sabe? Essa gratidão ao Senhor que nos traz fortaleza, que nos traz estrutura e estrutura espiritual para nós suportarmos com grande alegria todas as provações que vêm na nossa vida. Por isso que Tiago fala que nós temos que suportar e passar pelas provações com alegria no coração. Então essa fortaleza que vem de Deus, esse desígnio que vem de Deus sobre a nossa vida, em gratidão ao Senhor, é muito e muito importante na nossa caminhada diante de Deus, irmãos. Porque gratidão é tudo. Nós observamos que Jesus Cristo vai contar uma parábola que ele cura 10 leprosos. E desses 10 leprosos, desses 10 leprosos, quantos voltaram para dar glória a Deus? Somente um. Nós observamos uma proporção muito grande de ingratidão. E essa proporção muito grande de ingratidão é real hoje em dia em nosso meio. É real em dia, eu falo no nosso meio, irmão, não estou falando no mundo. Estou falando no nosso meio dentro da igreja, sabe? Porque às vezes nós queremos somente as bênçãos do Deus da bênção, mas nós não queremos o Deus Todo-Poderoso em nossa vida. Muitas vezes nós queremos só ser alcançados por essas bênçãos, e a ingratidão foge do nosso coração, e às vezes nós vemos a nossa vida até mesmo defiando, vou falar espiritualmente falando, não vou nem falar de outras áreas, é por falta de gratidão e gratidão a Deus. É necessário nós agradecermos a Deus, e ele fala bem claro que ele é grato a Deus por Deus ter considerado ele fiel e designado ele para o ministério. Olha que fato importante em nossa vida.
Olha, a gratidão dele é por ele estar no ministério. É o que, irmão? O ministério é servir. A palavra ministério significa servir. Então ele é grato a Deus e servir a Deus, por Deus ter chamado ele para ser servo de Deus, fazer a vontade de Deus. É isso que está falando no versículo. Vou ler de novo o versículo número 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, e que me considerou fiel, designando-me para o ministério, para o serviço. Louvado seja o nosso Deus. Então a gratidão dele é grato que serviram o Senhor, mas ele não olha para os problemas que ele enfrenta por servir ao Senhor, porque nós sabemos que quando ele tem um encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco, a palavra de Deus fala que caiu como fosse escama dos olhos. E também a palavra de Deus vai nos falar que como cai essas escamas dos olhos dele, e o próprio Jesus fala para ele: ó, você perseguiu a minha igreja, agora importa que você seja perseguido pela minha igreja. Então agora o apóstolo Paulo, ele é perseguido pela igreja do Senhor, pela palavra de Deus, pelo ministério que Deus colocou na mão dele. Então, irmãos, observe uma coisa que eu te falo nessa noite. Às vezes você é perseguido pelo ministério que Deus tem colocado na sua mão, o que você tem que fazer? Obrigado, Deus. Às vezes, quando você é perseguido pelo aquilo que Deus tem colocado na sua mão, por pregar o Evangelho, por pregar a palavra de Deus, por servir ao Senhor, por ser um devido na casa de Deus, por ser um pregador da casa de Deus, por ser um cantor da casa de Deus, quando você é perseguido por isso, você tem que falar assim: obrigado, Senhor. Às vezes nós não temos que questionar Deus por quê. Senhor, eu estou te servindo, Senhor, eu estou fazendo a tua vontade, mas estou sendo perseguido. Não, obrigado, Deus, porque o Senhor me considerou fiel e me designou para o ministério, para servir ao Senhor. E eu quero servir, como foi falado nessa noite, servir com alegria. Louvado seja o nosso Deus. Ir para a casa de Deus e servir ao Senhor com alegria no coração. Independente se hoje está frio, se está calor, nós estamos aqui nessa noite, mas aquecido pelo fogo do Espírito Santo sobre a nossa vida. Aquecido pela presença de Deus sobre a nossa vida. Então, ser grato é isso. Agradecer a Deus por Deus, que a palavra de Deus fala que o Deus desse século cegou o entendimento, sabe? Para que não veja a luz da glória de Cristo. E se nós enxergamos a luz da glória de Cristo, nós temos que ser gratos a Deus. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter iluminado a minha mente, por o Senhor ter iluminado o meu coração, me ter tirado das trevas, e agora eu pertencer ao teu reino, e agora eu pertencer à tua glória. Às vezes, irmãos, a gente procura para agradecer a Deus em fatos de aquisições materiais. É como eu falei no começo, irmãos, não sou contra agradecer também, sim, mas não é só isso. Senhor, obrigado por o Senhor ter me dado a casa, Senhor, obrigado pelo Senhor ter me dado um carro. Não é somente isso. O fato mais importante é agradecer a Deus por Ele ter te chamado para essa grandiosa obra que colocou em nossas mãos. Esse é o fato mais importante na nossa vida. Não tire isso do coração. Não deixe que o inimigo venha roubar isso do seu coração. Mantenha esse foco. Foi falado nessa noite pelo Vitor Hugo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e demais coisas não serão acrescentadas. Quem tem isso? Glória a Deus. Quem tem isso em nome de Jesus Cristo, louvado seja o nosso Deus. Então o primeiro fato é reino de Deus, gratidão. Senhor, obrigado por o Senhor ter me chamado para o seu reino. Senhor, obrigado por o Senhor ter me designado ao ministério, ao servir ao Senhor. E ele fala um fato mais importante ainda. Acompanha comigo o texto, versículo 13. Ele fala a mim. Olha o que ele fala. Ele não está dando desculpa, irmãos. Ele não dá desculpa diante de Deus, diante de ninguém. Ele não coloca desculpinha. Ele não coloca empecilho. Ele não falava que ele era bom. Ele não fala que ele mereceu. Ele não fala que ele mereceu, não. Ele fala assim: Senhor, o Senhor me chamou porque eu mereci, porque eu era bom. Eu era muito bom, eu era conhecedor da palavra. O Senhor me chamou por causa disso. Não, ele não fala isso. Ele fala no versículo de número 13. Ele fala a mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia. Louvado seja o nosso Deus.
pois eu fiz na ignorância e na incredulidade. Glórias a Deus por isso. E ele fala para completar o versículo 14: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e com o amor que é em Cristo Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Ele se coloca como o principal dos pecadores diante da sublimidade e da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Filipenses vai narrar aqui, o apóstolo Paulo nos diz que ele reputou tudo como perda, ele reputou tudo como estrume. Sabe o que estrume, irmão? Cocô, para falar a verdade. Ele reputou todo o seu conhecimento farisaico, tudo aquilo que ele tinha antes de conhecer Jesus Cristo. Por quê? Por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo sobre a vida dele. Ele reputou tudo como nada. Ele abandonou tudo. Ele veio cá dizer isso por causa de quem? Por causa da sublimidade de Jesus Cristo sobre a vida dele. Louvado seja o nosso Deus. E eu vou em outro fato importante. Qual outro fato importante? Que se nós, como servos do Senhor, nós que fomos chamados para a designação do ministério, o ministério quer servir, o ministério é ser pastor, somente isso. Não é ser evangelista, presbítero, diácono, não. Ministério, cada um tem o seu ministério, cada um tem o seu serviço diante de Deus. Então você tem a sua responsabilidade, eu tenho a minha. E fato importante, o próprio Jesus Cristo fala: aquele que não tiver apto, abandonar pai, abandonar mãe, abandonar até mesmo família, por causa dele, não está apto ao reino do céu. Tão sério é, irmãos, a chamada de Deus em nossa vida. Porque nós olhamos para a nossa família e às vezes tem que abandonar a nossa família por causa do reino de Deus. É isso que Jesus está falando. E é muito difícil. Não é fácil. Por isso que eu estou falando com um fato importante, de nós agradecermos ao Senhor. Senhor, obrigado por o Senhor ter nos chamado e nos ter designado para o ministério, para o serviço do Senhor. E agora, aquele que se coloca diante de Deus, ele se coloca como o principal dos pecadores. A gente vê uma humildade tão grande nesse fato, né, nessa narrativa do apóstolo Paulo, que isso me incomoda, irmão. Estou falando a mim, me incomoda por quê? Porque às vezes a gente tem tantos questionamentos de querermos ser maior do que o nosso próximo, do que ser melhor. Não, esse é um pecador. Senhor é ele? Não, para com isso, deixa esse cara para lá. Não, aquele outro, não merece. Não merece uma atenção, não merece a sua misericórdia, não merece. Não, o apóstolo Paulo ele não fala isso. Senhor, obrigado, Senhor, eu sou grato por eu sou o maior dos pecadores, sou o principal de todos os pecadores, e o Senhor me perdoou e me designou para o ministério. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Se nós olharmos para dentro da nossa vida e vemos também que nós somos os principais dos pecadores, nós vamos reconhecer grandemente em gratidão a Deus quanto nós somos dependentes de Deus na nossa vida, quanto nós dependemos de Deus agir na nossa vida, porque nós somos pecadores, transgressores contra o nosso Deus, mas Deus de fato, em realidade, Ele nos usa em graça e misericórdia. Deus de fato, em verdade, em gratidão a Ele nos usa como um canal de bênção aqui nessa terra. Louvado seja o nosso Deus. Sou grato para com aquele que me fortaleceu. Quem fortaleceu? Jesus. Então a fortaleza vem de quem? De Jesus, não vem de nós, vem de Jesus. Nosso Senhor, que me considerou fiel, designando para o ministério. Então a fortaleza vem de Jesus. A designação também de servir ao Senhor vem de quem? Jesus. Jesus que designa, Jesus que chama, Jesus que considera fiel. Então Jesus falou: não foi vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós para que vá e dê fruto. O vosso fruto aconteça o quê? Permaneça. Louvado seja o nosso Deus. Então, essa escolha, a designação vem de Deus. Agora, quando Deus nos chama, nós temos que desenvolver a nossa parte. Como o apóstolo Paulo fala em Filipenses, desenvolvendo a salvação. Deus coloca a salvação na nossa vida, Deus faz o chamado em nossa vida. Mas agora a responsabilidade de desenvolver esse chamado em gratidão é de quem? É de Deus? Não, nossa. Porque a parte de Deus, Deus vai fazer. Mas a parte nossa que vai fazer? Nós.
Eu e você. Deus nos designa para o ministério, mas quem tem que fazer? Nós vamos ficar prostrado, braço cruzado, paralisado? Não! Nós temos que estar em ação, nós temos que estar em movimento, porque Deus nos chama para ação, Deus nos chama para o movimento. Deus fala ide é parado ou andando? Andando. Ide e pregar o evangelho é ação, ele nos traz ideia de ação. Então nós não podemos estar prostrados, porque muita gente tem essa ideia, se Deus me chamou, se Deus me salvou, não vou fazer mais nada. Mentira do diabo isso. Porque aquele que Deus chama tem que ir, pregar o evangelho, fazer a vontade de Deus, fazer as obras do Senhor, não pode estar prostrado, não pode estar parado, porque quando o Senhor vier, Ele só vai levar aqueles que tiver aqueles 5, que estiver fazendo a vontade de Deus com a lamparina cheia do azeite de Deus, cheia da presença de Deus. Aleluia, porque quando o nosso Deus não tem desculpa, quando o nosso Deus não tem engano, por isso estou falando ao apóstolo Paulo, eu sou o principal. Percebe que ele está falando, Senhor me ajuda, realmente eu não sou nada, eu preciso, eu dependo do Senhor, eu dependo da sua misericórdia, eu dependo da tua graça, eu dependo da tua unção sobre minha vida, eu preciso que o Senhor me usa. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. E quando nós reconhecemos esses fatos, irmãos, nós crescemos em graça, nós crescemos em conhecimento, porque Deus vai te encher. Louvado seja o nosso Deus. Porque Deus ele vai te fortalecer. Porque Deus ele vai te capacitar. O que Isaías, o prefeito Isaías leu nessa noite de Jeremias? Jeremias chegou do Senhor e falou assim, não Senhor, realmente o Senhor me chamou, eu sou capacitado, eu sou profeta, pode deixar comigo que está tudo tranquilo, vou profetizar para esse povo. Ele falou, opa, não, eu sou uma criança. Ah Deus, eu sou uma criança. Ele está demonstrando, Senhor, eu dependo do Senhor, Deus. Eu sou uma criança, como que eu vou profetizar no teu nome? Como eu vou falar no teu nome? Como eu vou falar dos teus feitos? Como eu vou falar da tua ação? Como eu sou uma criança. Eu não sei falar, eu não sei pronunciar. Mas nós entendemos que nós temos que estar nessa posição, porque quem usa o vaso é Deus. Quem enche o vaso é Deus. Quem usa a minha vida, quem usa a tua vida é Deus. Quem transborda a nossa vida é Deus. Louvado seja o nosso Deus. Ele que nos designou para o ministério, é Ele que nos fortalece. A nossa volta ao Senhor é gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque nós temos que ter ideia, irmãos, que a graça de Deus nos alcança, o favor de Deus nos alcança, mas nós temos que ter a ideia que tudo que nós viemos fazer nessa terra não tem como pagar aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E aquilo que Ele tem feito pela nossa vida até os dias de hoje, louvado seja o nosso Deus. Você é um milagre de Deus, eu sou um milagre de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Nós somos um milagre de Deus. Aleluia, no versículo número 15. E ele fala ainda mais. Fiel. Olha o que ele fala, irmão, presta atenção. Na minha versão vai ser fiel é a palavra. E digna de quê? De toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo, olha, para salvar quem, irmãos? Os pecadores, dos quais eu sou o principal. Louvado seja o nosso Deus. Ele não veio salvar o justo, porque justo já é justo. Ele não veio salvar, irmãos, aquele que quer, ele mesmo quer ter autocompaixão dele mesmo. Ele quer ter misericórdia dele mesmo, ele quer andar em exaltação, ele quer andar em soberba. Não, Deus não vai salvar este. Muito pelo contrário, Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá a sua graça ao humilde. Jesus Cristo, uma certa vez, irmão, Ele assenta ali na mesa, diz a palavra do Senhor, onde tinha pecadores e publicanos, não é isso? Não foi? E agora Ele é questionado por isso. Porque o vosso mestre come com pecadores e com publicanos? Louvado seja o nosso Deus. Por quê? Porque o texto está falando, o apóstolo Paulo está respondendo aqui. Ele veio para salvar os pecadores. Aí ele fala para quem estava acusando ele, está vendo? Misericórdia eu quero, não holocausto. O Senhor quer misericórdia, o Senhor quer que nós amamos uns aos outros. Independente se a pessoa está no pecado ou não, não se importa com isso. O Senhor veio para salvar o pecador.
sabe? Às vezes a gente dá muita importância àquele que já está justificado. Sim, temos que valorizar que está justificado, vamos valorizar. Mas nós temos que dar muita importância àquele que está longe ainda do Evangelho. Nós temos que ter realmente compaixão para com ele. Realmente nós temos que ter um olhar de Deus para aquela vida. Porque a palavra de Deus está nos falando que Jesus Cristo veio para salvar e salvar os pecadores. Louvado seja o nosso Deus. Olha que fato lindo e real. E o apóstolo Paulo ele fala assim, ó, eu sou o principal desses pecadores. O apóstolo Paulo já estava na presença de Deus. Ele já era apóstolo, ele já era pregador do Evangelho. Mas ele se coloca como o principal dos pecadores. Porque ele quer trazer um exemplo para nós que não existe ninguém que é melhor do que ninguém. Ninguém que está isento de uma salvação. Ninguém está isento de precisar de Jesus Cristo, nosso mediador. Ninguém está isento de precisar de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que passar por Jesus Cristo. Nós temos que andar por Jesus Cristo. Pisar o caminho que Jesus Cristo pisou aqui nessa terra. Louvado seja o nosso Deus. Do qual eu sou o principal. Louvado seja o nosso Deus. Dos pecadores. Versículo 16, irmãos. Mas, por essa mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Louvado seja o nosso Deus. O texto nos fala que nós temos que ser o quê? Modelos. Olha, não é isso? O texto nos fala que nós temos que ser modelos àqueles pecadores que hão de crer em Jesus Cristo para a vida eterna. Olha de novo a grande responsabilidade que nós temos em nossa mão. Ser modelo para aqueles que estão nos olhando, para aqueles que estão nos observando e realmente estão querendo ver a nossa vida, avaliar a nossa vida, se houve alguma transformação, se houve alguma mudança na nossa vida, se realmente a nossa vida é aquilo mesmo que às vezes nós falamos, se realmente nós nos comportamos com aquilo que nós dizemos, para que venha se evidenciar neles também, pecadores, a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo fala para nós, ó, vocês têm que ser o sal da terra e a luz do mundo. Vocês quem? Nós que o Senhor chama, nos chama para o ministério, nos chama para o serviço. Nós temos que ser o sal da terra e nós temos que ser a luz do mundo. Muitas vezes eu quero que meu próximo seja o sal da terra, muitas vezes eu quero que meu próximo seja a luz do mundo, mas eu mesmo não estou sendo o sal da terra. Eu mesmo não estou sendo a luz do mundo, mas quero jogar um fardo pesado em cima do meu irmão. E desse dizer é esse que aqueles que vão olhar para a nossa vida e querer ver a transformação de Deus para também ser transformado por Deus. Louvado seja o nosso Deus. Porque, irmãos, é muito ruim a pessoa chegar e olhar para você, você crente igual a você? Não quero não. E isso eu falo às vezes debaixo de uma brecha. Eu falo uma vez debaixo de uma legalidade do inimigo. Porque o inimigo, irmão, ele não sonda no coração, mas ele vê o que nós fazemos de errado. E muitas vezes vai usar pessoas para acusar, mentir igual a você, não quero ser. Deus me livre de ser crente igual a você. Então, olha só, gratidão, responsabilidade, graça, misericórdia, é isso que Deus está colocando no nosso ministério. Nós temos responsabilidade. Aquele que nos ignorou, ele cobra a responsabilidade de nós. Mudança. Se nós queremos mudar, se nós queremos mudança em nossa vida, se nós queremos ver Deus agir em nossa vida, se nós queremos realmente andar conforme Deus proporciona para que nós andemos, irmãos, é renúncia. Renúncia. O apóstolo Paulo, ele reputa tudo o que ele tinha de conhecimento. Aquele conhecimento farisaico, criado aos pés de Gamaliel, conhecimento da Torá totalmente, conhecimento da lei totalmente, todo o conhecimento que estava naquele homem, sabedoria muito grande, mas ele pega tudo aquilo, ele fala assim, isso aqui é estrume, vou jogar fora. Por quê? Por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo sobre minha vida. Louvado seja o nosso Deus.
por causa do conhecimento de Jesus Cristo manifestado sobre a minha vida. Louvado seja o nosso Deus. E você carrega esse conhecimento. Eu carrego esse conhecimento. O ministério de Deus em nossa vida tem que ser um ministério ativo. Não deixe esse ministério morrer. Não deixe esse ministério definhar. Mas glorifica o Senhor, exalta o Senhor em gratidão, em reconhecimento. Senhor, sim, eu sou pecador. Senhor, eu sou falho. A tua graça me alcançou. A tua misericórdia me alcançou. Me fortalece, Deus. Eu sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito para a minha vida. Aleluia. Ainda que sejam muitas coisas que nós não queríamos, né? Mas Deus tem os melhores caminhos. Deus tem os melhores projetos para a nossa vida. Deus tem as melhores ações para a nossa vida. Nós olhamos para o texto. E eu olhando para o texto, eu como sempre falo com os irmãos, sempre eu pergunto algumas coisas do texto. Eu vou me perguntando, eu vou estudando o texto e vou me perguntando. E eu questionando eu mesmo, um dos quatro foi, será que vamos falar, será que nós temos respondido essa graça do Senhor em nossa vida? Será que nós temos respondido isso que o Senhor tem colocado na nossa mão, o ministério? Será que nós temos respondido essa responsabilidade de todos aqueles que vão crer, olhar para a nossa vida e falar, opa, ali está um homem de Deus. Opa, ali vai uma mulher de Deus, que se dedica ao reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e demais coisas que serão acrescentadas. Priorizar reino, priorizar a palavra de Deus, priorizar a vontade de Deus soberano sobre a nossa vida. Será que nós temos respondido a esse favor? Nós entendemos que nós não obedecemos a Deus para alcançar o favor de Deus, não. Nós obedecemos a Deus porque o favor de Deus já nos alcançou. Qual favor é esse, pastor? A misericórdia, a graça, o perdão, a reconciliação já abraçou a nossa vida. E nós já somos pertencentes ao reino e à glória do nosso Deus, louvado seja o nosso Deus. É maravilhoso servir esse Deus, irmãos. Como já foi falado nessa noite, é maravilhoso nós nos dedicarmos o máximo possível. Nós temos família para cuidar, nós temos trabalho também para fazer, nós temos tanta responsabilidade, mas vamos priorizar o reino de Deus, louvado seja o nosso Deus. Vamos priorizar a palavra de Deus, porque o que dura eternamente é a palavra de Deus, é o reino de Deus, louvado seja o nosso Deus. Todas as outras coisas vão passar, as demais coisas vão passar, mas a única coisa que vai passar é a glória, que vai ser revelado no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado seja o nosso Deus. Para nós fecharmos, irmãos, o 17 nos fala assim: assim é o Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelo século do século. Amém. Nós podemos ver que o apóstolo Paulo, nesse finalzinho, ele dá uma explosão de louvor a Deus, aquele que é único, aquele que é digno, somente Ele é o único Deus, Ele é o soberano, a Ele a glória. Amém, amém, amém. A mais ninguém, a mais nada, a Ele a glória. Aleluia, Deus. Louvado seja o nosso Deus. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração, é tudo dEle. E é para Ele todas as coisas. Louvado seja o nosso Deus. E quando nós entendemos isso, irmãos, nós seremos crentes melhor e melhor e melhor na presença de Deus. Que nós vamos deixar agora de nos importarmos com tantas coisas pequeninas que querem nos fechar a porta do céu, com tantas coisas pequeninas que querem nos embarrear, entrar no céu. Nós vamos começar agora a deixar de lado e fingir que não estamos vendo, e fingir que não estamos percebendo. Por quê? Para a glória de Deus, porque Ele é a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. E às vezes esse tempo que nós estamos investindo com coisas pequenas que estão nos atrapalhando, é o tempo que nós devíamos estar investindo em Deus, em reino de Deus, em glória a Deus, em louvores ao nosso Deus, a entronização do nosso Deus sobre a nossa vida.
aí sim um crescimento espiritual na nossa vida. Aí sim um crescimento de Deus na nossa vida. Porque Ele nos designou para o ministério. Como eu falei, Ele designou. Mas agora, a responsabilidade de desenvolver esse ministério é nossa. Olha aí. A responsabilidade de desenvolver esse ministério é nossa. Ele nos designou, Ele chamou. Toma aqui, está na tua mão. Você pertence ao reino, você pertence à glória de Deus, mas desenvolva o teu ministério. Desenvolva o teu serviço. Desenvolva o ID. Seja sal da terra, seja luz do mundo, seja a diferença aqui nesta terra. Aleluia. Porque esse tempo, irmão, é passageiro. Eu costumo dizer que a gente vive há 1000 anos. Quase Matusalém viveu 1000 anos, mas morreu. Morreu, tudo morre. Ninguém vai ficar para a semente. E aqueles que não morreram vai ser glorificado quando Jesus Cristo vier vivo, transformado, arrebatado aos céus. Louvado seja o nosso Deus. Reino de Deus, vontade de Deus sobre a nossa vida. O Senhor te designou para que vade e dê fruto. O vosso fruto tem uma característica: permaneça. Louvado seja o nosso Deus. Não é fruto podre, não é fruto bichado, não é fruto mirrado, não, é um fruto que permanece. Louvado seja o nosso Deus. E tenha certeza, Deus está contigo. Deus está comigo. Deus está com a tua vida, está com a tua família, está com a tua parentela. Ele nos chamou, Ele não nos deixa só. Ele designa o ministério, nós nos esforçamos. Josué, tenha muito bom ânimo, se esforça. Nós nos esforçamos porque eu sou contigo. Louvado seja o nosso Deus. Se esforce e tem bom ânimo. Vamos nos esforçar e ter bom ânimo. Aí Deus fala assim, eu sou contigo. Louvado seja o nosso Deus. Você não está sozinho. Pode ficar tranquilo. Eu estou junto contigo aí. Estou juntinho contigo. Louvado seja o nosso Deus. Gratidão a Deus, irmão. Vou ler o primeiro versículo ali para nós finalizarmos. Que diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Louvado seja o nosso Deus. Meu irmão, tenha isso no seu coração. Toda célula de acusação, Jesus Cristo encravou na cruz do Calvário, tá bom? Não aceita a palavra de acusação, não aceita a palavra de derrota, mas ande no caminho do Senhor. Só que às vezes nós não queremos aceitar uma correção, mas nós estamos andando errado, é isso? Aí nós temos que abaixar a cabeça e aceitar. Não podemos dar brecha, tapa as brechas, anda no caminho de santificação ao nosso Deus, anda no caminho de retidão ao nosso Deus. Pastor, é difícil, é difícil. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Louvado seja o nosso Deus. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Que as palmas louvam o Senhor. Aleluia.